E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar a resolução dos exercícios da nossa listinha de revisão, tá bom? Então a gente vai agora para a questão número 7, né? Vídeo anterior a gente resolveu as 6 primeiras e essa é a questão número 7, tá bom? Diz assim, ó: André marcou um encontro com sua namorada às 3h30 da tarde na porta do teatro. A namorada atrasou 45 minutos. O espetáculo começava às 4 horas. Eu quero saber quanto tempo eles perderam do espetáculo. Vem cá, ó. Vamos pegar aqui a visão da resolução. Questão 7. Olha lá. O encontro estava marcado para as 3h30, 3h30 da tarde, não é isso? E houve aí um atraso por parte da namorada de 45 minutos, tá? Se houve um atraso, significa dizer que a gente vai ter que acrescentar tempo, né? O atraso é um acréscimo de tempo. E aí o que eu fiz para não ficar muito confuso? Eu disse para vocês que esses 45 minutos aqui, ó, são 30 minutos, depois mais 15, tá? Eu posso desdobrar esses 45 minutos em 30 minutos mais 15, tá certo? E aí o que vai acontecer? Quando eu colocar 3h30 mais 30 minutos, vai para 4 horas, não é isso? Quando eu colocar mais esses 15 minutos, vai para 4h15, correto? Então eu tinha 3h30, que era o horário marcado. Vou acrescentar os 45 minutos de atraso, que é a mesma coisa de acrescentar 30 e depois mais 15. E aí eu vou para 3h30 mais 30 minutos, 4 horas. 4 horas mais 15, 4h15. Ele está dizendo aqui, ó, que o espetáculo começava às 4 horas. Então, se a namorada dele chegou às 4h15, ela chegou 15 minutos depois de começar o espetáculo. Ou seja, eles perderam 15 minutos de espetáculo e 15 minutos aqui, gente, ó, a alternativa B, tá bom? Então, eles perderam 15 minutos do espetáculo, correto? Essa é a questão número 7. Próxima questão é a questão número 8. Diz assim, ó: João tem 37,55 quilos e o seu pai pesa o triplo do que ele. Quanto pesa o seu pai? Então vamos aqui, ó. Triplo é a mesma coisa que 3 vezes, tá? Então se o pai pesa 3 vezes, eu vou ter que pegar o peso do filho, que é 37,55, e multiplicar por 3. Olha aqui, ó, vamos ler de novo. O João tem 37,55 e o seu pai pesa o triplo, ou seja, o seu pai pesa 3 vezes. Então, vou fazer aqui, ó, 37,55 vezes 3. Como é que vai ficar aqui, ó? 3 vezes 5, 15. Coloco 5 aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Coloco 5 e vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, vão 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Não é isso? Ó? Então, ó, de novo, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1 dá 22, vão 2. 3 vezes 3 dá 9, mais 2, 11. Então, ó, o pai dele pesa 112,65 quilos. 112,65 é a minha resposta da alternativa D, tá bom? Então, na questão 7, você vai marcar aí a letra D, tá bom? Próxima questão, gente, questão número 9. Diz assim, ó: Ao número da placa do carro do meu pai, somei 540 e depois subtraí 97. Encontrei 2.375. Eu quero saber qual é o número da placa do carro do meu pai.
Vamos lá, vamos aqui. Então, pelo que o texto diz, ó, eu tenho aqui a placa do carro. Primeiro ele somou 540, depois tirou 97 e o resultado deu 2.375. Não é isso? Tá aqui, conferindo a placa do carro. A gente soma 540, depois tira 97 e o resultado é 2.375. Tá aqui, ó, placa do carro mais 540 menos 97 tem que dar 2.375. Vamos para cá, ó. Se eu quero achar a placa e eu tenho todas essas operações, o que eu posso fazer é inverter o sentido dessa operação. Invertendo o sentido da operação, eu inverto aqui também a operação, ó. Invertendo o sentido da operação, eu inverto também a operação. Quer dizer, para eu fazer uma espécie de prova real, gente, né? Para encontrar esse valor inicial, é só fazer o seguinte, ó, inverter a ordem. Quem está diminuindo eu vou passar a somar, quem está somando eu vou passar a diminuir. Então, olha aqui para o lado, ó. Se eu pegar esses 2.375 e somar os 97 e depois subtrair os 540, eu vou chegar na placa do carro, tá? Veja, eu estou invertendo a ordem, eu estou trocando a ordem da resolução e com isso eu estou também invertendo as operações. Quem estava diminuindo agora passa a somar. E quem estava somando, agora eu vou passar a diminuir, certo? Então, eu fiz aqui, ó, 2.375 com 97, ó, 5 e 7, 12, vai 1. 1 e 7, 8, 8 e 9, 17, vai 1. 1 e 3, 4. E o 2 ele desce, porque não tem com quem operar. E aí, depois eu vou tirar os 540. Então, ó, 2 menos 0 dá 2. 7 menos 4 dá 3, 24 menos 15 dá 19, ou seja, a placa do carro é 1932. 1932 aí, gente, é a resposta que está exatamente na alternativa D, na letra D, tá bom? Belezinha aí? Tranquilo, então? Mais uma questão resolvida aí da nossa listinha de revisão, tá? Veja que a gente está trabalhando as operações matemáticas básicas com números inteiros, com frações e com números decimais, tá bom? Beleza? Galerinha, próxima questão é a questão número 10, tá? Olha só que interessante essa questão. E eu coloquei ela aí de propósito para mostrar para vocês que muitas vezes você não precisa fazer muito cálculo para chegar a uma conclusão, tá? Basta você raciocinar um pouquinho, usar aquelas propriedades que você já conhece, aqueles conhecimentos que você já tem e você vai conseguir chegar à tua resposta, tá bom? Ó, ele está dizendo aqui que ele dividiu o número 1.200 e alguma coisa. Ó, eu tenho aqui dois algarismos desconhecidos, tá? Eu dividi esse número por 2 e também por 5 e as divisões foram exatas, ou seja, as divisões deixaram o resto zero, tá? Descubra os algarismos que você deve colocar na ordem das dezenas e na ordem das unidades. Então, o que ele quer é completar essas duas posições aqui, ó, dezenas e unidades, com os seus algarismos. E eu preciso saber qual a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos pegar a ideia de que eu vou ter que dividir esse número por 2, vou ter que dividir por 5, e nas duas divisões o resto é zero, tá bom? Ó, pega uma ideia aqui, que ano passado, certamente o seu professor ensinou isso em regras de divisibilidade, tá bom? Ó, se você divide um número por 2 e por 5, ó, dividir um número por 2
e depois por 5 é a mesma coisa que dividir ele por 2 vezes 5, que dá 10, tá bom? Então, se você divide um número por 2 e depois divide por 5, é a mesma coisa que dividir esse número por 2 vezes 5, que dá 10, tá? Todo número que eu posso dividir por 10, ele termina em 0, ou seja, o algarismo das unidades obrigatoriamente tem que ser 0, tá bom? Eu sei que se eu vou dividir esse número por 10, esse algarismo das unidades obrigatoriamente tem que ser 0. Se a gente olhar aqui as alternativas, o único que tem 0 na ordem das unidades, é esse daqui, Então, não pode ter o 2 nas unidades, nem o 5, nem o 5, nem o 5. Tem que ser o 0. Ou seja, se essa é a única resposta possível, eu vou marcar ela a alternativa A, tá bom? Então, essa questão é uma questão mais de você lembrar das regras de divisibilidade, tá bom? Se eu posso dividir um número por 2 e por 5, eu também posso dividi-lo por 2 vezes 5, que dá 10. Se eu posso dividir por 10, esse número obrigatoriamente termina em 0. A posição das unidades, a ordem das unidades tem que ser 0. E aí a única resposta que atende essa condição é a letra A, tá certo? Então, mais uma questãozinha aí resolvida de maneira bem tranquila por nós, tá bom? Próxima questão é a questão de número 11, tá bom? Olha lá, vamos dar uma lidinha aqui. Dei uma nota de R$50 para pagar uma despesa de R$18. O caixa da loja me pediu mais R$3 e eu lhe dei. Quanto ele me devolveu de troco? Então, presta atenção. Eu dei R$50 e depois eu dei mais R$3. Então, eu dei R$53 para pagar essa conta, tá? 50 que eu dei primeiro e depois eu dei mais 3. 53 para pagar 18. Então, o que o caixa vai fazer? Ele vai pegar os meus R$53, vai tirar os 18 que eu devo a ele, e aí eu vou ficar com 53 menos 18. Como é que eu vou fazer isso aqui? 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Não dá para tirar 8 de 3, então o que eu faço? Eu tomo um emprestado aqui do 5, fica 4. E esse 1 que eu tomei emprestado é uma dezena, vai virar 10 unidades. Com as 3 que eu já tenho aqui, 13, não é isso? Então, eu peguei uma emprestada daqui e transformei em 10 unidades. 10 com 3, 13, tá bom? Aí eu tenho 13 menos 8 dá 5 e 4 menos 1 dá 3. Ou seja, meu troco R$35. R$35 eu vou olhar aqui, a alternativa C, tá bom? Então, se eu dei R$53 para pagar 18, desconta os R$18, sobram R$35, tá certo? Questão também tranquila, é só uma interpretação de texto e a ideia de subtração aí, porque se eu vou pagar, eu vou descontar do dinheiro que eu dei à pessoa, tá bom? Bom, nesse vídeo a gente vai resolver mais essa, tá? Questão número 12 diz assim, numa classe de 44 alunos, 8 ficaram sem carteira. Quantas carteiras há na sala? Então, presta atenção. São 44 alunos, 8 ficaram sem carteira. Então, vamos pensar assim. Se eu tirar esses 8 alunos da sala, todos os outros vão ter carteira, tá? Então, eu pego os 44, tiro os 8 que não têm carteira, vou ficar com os outros que têm carteira. Ou seja, 44 menos 8. Mesma ideia aqui, não dá para tirar 8 de 4, eu peço um emprestado daqui, ficam 3, e esse que eu peguei emprestado se transformou em 10 unidades. 10 com 4, 14, tá? 14 menos 8 dá 6, 3 menos nada, aqui não tem nada, 3 menos nada, 3.
Ou seja, tem 36 carteiras. 36 carteiras, se você olhar aqui, ó, é a nossa resposta justamente a alternativa E, tá bom? Então, a gente resolveu aí da questão 7 até a questão número 12. Praticamente, a nossa primeira página de exercícios da revisão está resolvida. Só ficou faltando aí uma questão dessa primeira página do material que a gente vai resolver num próximo vídeo, tá bom? Continuem acompanhando os vídeos. Se tiverem alguma dúvida em relação a qualquer resolução dessa, entre em contato com o professor, tá? E a gente pode esclarecer aí a dúvida de vocês, tá bom? Mas é muito importante que vocês assistam os vídeos, tá certo? Vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês, a audiência, e até a próxima. Fui!